vamos começar, né, o estudo aí do PET 2, né, a primeira semana do PET 2, tá? Componente curricular, História, ano de escolaridade, segundo ano, PET volume 2, 2021, segundo bimestre, né? Então, a gente está aí na primeira semana, já tivemos uma aula, né, sobre essa matéria, que é o mundo que tem o eixo temático, né, o mundo moderno, a colonização e as relações étnico-culturais, tá? O nosso tema foi das crises no sistema colonial ao período joanino, transferência da corte portuguesa para o Brasil. No que nós vimos, né, lá na nossa aula, né, anterior, na aula de segunda-feira, foi mais voltado, né, ao iluminismo, à crise do sistema colonial em geral, tá? Então, vamos ver aí, né, pelo PET, né, o que nós temos reservado para hoje. Falamos, né, ontem na aula sobre o mercantilismo, né, o que foi esse mercantilismo. Ele era um conjunto de ideias e práticas, né, adotadas por várias monarquias europeias durante a Idade Moderna, que a gente chama aí de fase do capitalismo comercial, e que tinha como principais características, né, a intervenção do Estado na economia, nós falamos sobre isso ontem, o metalismo, né, que é o acúmulo de metais preciosos, sobretudo ouro e prata. Os países eram considerados ricos, né, aqueles países que conseguiam acumular mais metais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas, e também uma maior quantidade de colônias, né? Então, durante esse mercantilismo, né, a fase do capitalismo comercial, as características, né, do mercantilismo, uma característica, intervenção do Estado na economia, né? Ou seja, o Estado ele intervinha na economia. Lembra que a gente falou, né, do liberalismo, que os pensadores liberais, né, do século XVIII, eles eram contrários à intervenção do Estado, né? Eles imaginavam que o próprio mercado se autorregularia, né? Até que nós falamos, né, da lei da oferta, né, da lei da oferta e da procura, né, da demanda. Quando o determinado produto tem muita demanda, né, muita procura pelo aquele produto, o preço dele tende a crescer, né, o preço tende a aumentar. Mas quando o preço aumenta, mais pessoas vão produzir determinado objeto, e quando tiver um mercado cheio daquele objeto, o preço dele tende a cair. Essa era a imaginação, né, a ideia do liberalismo. Tá? Não precisaria do governo, do Estado, controlar o preço dos produtos. Nós vemos hoje, né, que isso não é muito correto, né? Não dá muito certo isso. O próprio exemplo é o Brasil, né? O Brasil é um país onde nós atualmente adota uma política neoliberal, né? O liberalismo novo, né? O neoliberalismo, e percebemos que muitos preços, né, eles aumentam, e mesmo a oferta ou a demanda, ele não regula sozinho, existe uma necessidade da intervenção estatal. Uma outra característica era o protecionismo, né? O Estado impunha pesados impostos de importação para proteger a produção nacional da concorrência estrangeira. Ou seja, o país ele cobra impostos altos daqueles produtos que vêm do exterior para cá. Para quê? Para que a nossa indústria possa produzir, né, e concorrer com esses produtos que vêm do exterior. É uma medida também que nem sempre, quando acontece isso, não ocorre a concorrência, e as indústrias nacionais tendem a não se desenvolverem, né, a não criarem produtos novos. Um exemplo disso é a década de 90, quando o Collor foi presidente do Brasil, o Brasil produzia carros muito ruins, né? O Collor falava que os carros brasileiros eram carroças,
E isso, o que ele fez? Ele abaixou os impostos dos carros europeus, dos carros americanos, japoneses. E o que ocorre? Esses carros começam a chegar no Brasil, carros modernos, e a indústria brasileira é, teve que inovar, né, criar carros bons também. Então, esse protecionismo nem sempre é o melhor caminho. Uma outra característica do mercantilismo é a balança comercial favorável. O que isso significa, balança comercial favorável? É o país exportar mais do que importar, né? Um exemplo prático, né? É o Brasil vender mais produtos para o exterior do que comprar. Isso vai sobrar dinheiro, né? Essa balança comercial, né? A balança da venda e a balança, né, da compra e a da exportação. Se você exporta mais, né, a sua balança ela é favorável, né? Você ganha mais dinheiro, sobra dinheiro no final do mês para o país, né? Então, é uma característica do mercantilismo também. Então, nós vimos aí 4 características do mercantilismo: a intervenção do Estado na economia, o acúmulo de metais preciosos, né, que a gente chama de metalismo, o protecionismo, né, que é proteger as indústrias nacionais, e a balança comercial favorável. Essas eram características do mercantilismo. Agora, no liberalismo, né, que é o sistema econômico, né, a forma de se ver a economia do país, eles eram contrários ao mercantilismo. Tá? Então, o liberalismo econômico, né, hoje nós chamamos de neoliberalismo, tá? Que é o novo liberalismo, que é a total saída do Estado, né, a não intervenção do Estado em nenhuma área. Lá naquele período existiu, né, o liberalismo, né? Nós vimos lá Adam Smith como um dos principais pensadores. Então, o liberalismo é o conjunto de ideias defendidas por pensadores europeus do século XVIII, em oposição ao mercantilismo. Tá? Então, de um lado, o mercantilismo, do outro lado, aí, o liberalismo. Lembrando que o liberalismo, né, é uma ideia, é um sistema aí, né, uma ideia econômica de pensadores que pertenciam à burguesia, né? A burguesia é aquele grupo de pessoas que estavam enriquecendo, né, com o comércio. Então, em oposição ao mercantilismo, o liberalismo pregava a não intervenção do Estado na economia. O Estado não deveria intervir, né? Deveria deixar que o próprio mercado se autorregulasse. A gente chama essa autorregulação de mão invisível, tá? É a tal da mão invisível. O próprio mercado se autorregula. Defendiam aí a livre concorrência, né? O próprio mercado se regula com a concorrência de produtos, né? Nós falamos isso, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Bem nacional, bem passatempo, regiões aí do Brasil. Vamos imaginar o seguinte: uma cidade tem um posto de gasolina, né? Então, aquele posto de gasolina, ele vai colocar o preço que ele acha melhor ali no seu produto, né? Sem que o governo interfira, né? O governo ele não tabela o preço do combustível, vamos imaginar isso. Então, aquele posto de gasolina sozinho ali, ele vai fazer o preço que ele quiser, certo? Se vier um novo posto de gasolina, vai ter o quê? Uma concorrência. Para os liberais, essa concorrência faria com que o preço da gasolina diminuísse, né? Um ia querer vender mais do que o outro, ia competir um com o outro e o preço iria cair. Nós vemos que isso não é verdade. Né? Por quê? Porque aí já vai chegar um outro aspecto, que é o cartel, né? Que é aquele grupo de empresas que combinam o preço. Né? Aí um coloca lá um centavo mais barato na gasolina, o outro coloca um centavo mais barato no álcool, e aí eles vão controlando o mercado, né? A concorrência nem sempre faz com que o preço abaixe.
tá? Por quê? Porque existe aí esse acordo, né, o cartel, né, que inclusive é contra a lei, né, é ilegal fazer cartel. Por isso que eles colocam sempre um centavo mais barato, um centavo mais caro, que é para quê? Para mostrar que está havendo concorrência, tá? Mas isso é ilegal, né? É chamado de cartel. O liberalismo defendia aí o câmbio livre, né? O mercado, né, de capitais aí, né, de valores de troca, de compra de mercadoria deveria ser livre, sem interferência do Estado. Defendiam a propriedade privada, né? As pessoas tinham o direito, né, de ter propriedade privada, e isso fazia com que se acumulasse, né, propriedade, se acumulasse terras, né, a propriedade sendo privada, ela não pode ser distribuída entre a população mais pobre, mais carente. Então, o liberalismo econômico defendia aí a propriedade privada. Liberdade de contrato de trabalho, aí que o bicho pega, né? Para o liberalismo, o contrato de trabalho, né? Tem que haver essa liberdade de contrato de trabalho em relação ao tempo do trabalho, em relação ao salário. Isso deve ser feito em comum acordo com o trabalhador. Esse é o grande problema, né? Por quê? Porque o capitalismo ele faz com que sobre um grupo de trabalhadores sem emprego. Para quê? Para o patrão, né, chegar em determinado momento e falar: não, ou você trabalha esse tanto e recebe esse tanto, se você não quiser isso, né, tem gente que está precisando trabalhar. Então, você sai e eu contrato uma outra pessoa com um menor salário, que aceite trabalhar numa jornada maior. Tá? Então, essa liberdade de contrato de trabalho, ela é muito injusta com o trabalhador, né? Por isso que existe a necessidade de se ter os sindicatos, né? Por quê? Porque os sindicatos defendem os trabalhadores e o patrão, né? O empresário, o industrial, ele não quer o sindicato. Por que que eles não querem o sindicato? Porque o sindicato ele luta, né? Ele organiza o trabalhador, né? Organiza o trabalho e luta por direitos dos trabalhadores. É por isso que existe, né, o salário mínimo, né? Ninguém pode receber menos que um salário mínimo, por isso que se criou a jornada de trabalho aí de 8 horas semanais, ninguém pode trabalhar mais do que isso. Tudo isso em defesa, né, do trabalhador e para que não se haja, né, para que não haja exploração do trabalhador. Mas o liberalismo, né, o neoliberalismo defende essa liberdade de contrato de trabalho, tanto que foi feita uma reforma, né, uma reforma trabalhista no Brasil, que falaram que iria gerar milhões de empregos, né, enganaram o trabalhador e criaram aí algumas possibilidades aí dessa liberdade de contrato de trabalho. Tá? É uma liberdade injusta, porque a força do trabalhador ela é muito menor do que a força do patrão. O principal defensor do liberalismo foi o pensador aí, Adam Smith, né? Então, ele viveu aí no século XVIII, aí, 1723 a 1790. Ele foi um dos principais defensores do liberalismo. A gente termina, né, aqui um pouquinho aí da explicação sobre o PET, né, sobre a primeira semana. Nós falamos muito lá na outra aula sobre o iluminismo, né, que veio junto aí com o liberalismo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, temos aí, né, um videozinho aí para que possa ser assistido por vocês, né? Deixa eu fechar isso aqui. Tem um outro aqui, né, também, o que é liberalismo econômico, também está lá no YouTube, vocês podem assistir depois.
Após aí a primeira semana aqui, nós temos as questões, né, as atividades da primeira semana do PET. Tem essa daqui, tem um texto muito grande aqui para a gente ver, fala sobre a crise do sistema colonial, né? É, com o liberalismo econômico, né? Com o crescimento das indústrias, das manufaturas, os países eles necessitavam de vender seus produtos, né? E o sistema colonial, aquele sistema em que existia a escravidão, era um empecilho, né, para o desenvolvimento industrial. Então, muitos que existia, onde a mão de obra era escrava, existia o chamado pacto colonial, era uma forma que impedia o desenvolvimento industrial, né? O liberalismo econômico se junta aí ao liberalismo político, né? Que negava a origem, né, do poder dos reis, né? O John Locke, nós já falamos isso na outra aula, né? Os iluministas, é, esse liberalismo econômico, né, que nós já falamos, que criticava aí o mercantilismo, ele tinha como pressuposto, né, que os países deveriam ser livres, né, não existir mais a colonização, não existir mais a escravidão, para que houvesse um desenvolvimento. No caso aqui, ó, do Brasil, caso específico do Brasil, tínhamos algumas fábricas, como as manufaturas de tecidos e alguma metalurgia de ferro. Em 5 de janeiro de 1785, a rainha de Portugal do Brasil. Olha só como que se, né, aquele sistema colonial que existia, como que ele era um empecilho, né, para o desenvolvimento industrial, né, principalmente de indústrias, né, da Inglaterra, França, né, indústrias europeias. Tanto que a Dona Maria aí, ela impede no Brasil que existam empresas, né, aqui na colônia. E isso, então, atrapalhava as ideias, né, atrapalhava o desenvolvimento das indústrias. Depois do texto, vocês vão ter aí 7 questões para vocês responderem, né? Eu vou liberar essas questões aqui lá no Conexão Escola. Não precisam tirar foto, não precisam responder no caderno, respondam no caderno para vocês terem o registro que fizeram a atividade. Mas elas vão estar lá no Conexão Escola para vocês responderem por lá. Tá? Não precisam me mandar foto, não tem essa necessidade de foto. Basta entrar no Conexão Escola, eu vou liberar as atividades lá e vocês respondam por lá mesmo. Por que o século XVIII foi de profundas transformações na Europa? Né? Vocês vão falar aí um pouquinho sobre iluminismo, mercantilismo, um pouquinho sobre o liberalismo econômico, né? Foram as principais transformações que ocorreram na Europa. Quais as consequências da expansão das ideias iluministas para as colônias da América, né? As ideias iluministas trouxeram para a América, né, ideias a respeito de liberdade, né? Influenciaram revoltas, influenciaram independências aqui na América, influenciou a independência dos Estados Unidos, do Haiti, aqui no Brasil as ideias iluministas influenciou a Revolução, né, ou a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, que foi influenciada por ideias iluministas, e também pela Revolução Francesa. A questão 3, explique liberalismo político e liberalismo econômico. Né? Nós falamos aí, né, o liberalismo político, a ideia principal do liberalismo político era o fim da colonização, né, do sistema colonial. O liberalismo econômico, nós vimos aí que é o controle natural, né, são chamados de fisiocratas,
os pensadores iluministas, né, fisiocratas, significa aí um governo da natureza, né, a própria natureza, o próprio sistema se autorregula. A questão 4, compare mercantilismo e liberalismo econômico, né? São aquelas características que nós vimos, né? Vocês vão falar aí sobre as características do mercantilismo e sobre características do liberalismo. Questão 6, o que é monopólio comercial? Monopólio quer dizer que só uma empresa pode fazer, né? Monopólio de energia elétrica em Minas Gerais, né? A CEMIG, né? A CEMIG é praticamente a única empresa que produz energia elétrica em Minas Gerais. Então, ela detém esse monopólio da energia elétrica. Mas a pergunta mais a resposta mais correta para essa pergunta é em relação ao pacto colonial, onde que a colônia só podia comprar e vender mercadorias para a metrópole, né? Ou seja, o Brasil só podia comprar e vender mercadorias para Portugal, comprar de Portugal e vender para Portugal. O Brasil não poderia fazer um comércio com a Inglaterra ou com outro país. Isso é monopólio comercial, tá? É o chamado lá no período colonial de pacto colonial. A questão 6, por que o alvará de Dona Maria I reforçou as práticas mercantilistas adotadas por Portugal no Brasil? Porque ela proibiu, né, a criação e a manutenção de pequenas empresas e empresas no Brasil, indústrias no Brasil, né? As poucas manufaturas que aqui existiam foram proibidas por Dona Maria I. E isso era uma prática mercantilista, né? A prática de intervenção do Estado, a prática do monopólio comercial. Então, esse alvará, né, essa medida tomada pela Dona Maria I, ela reforça, né, as práticas mercantilistas. A questão 7 e última questão lá da primeira semana, porque a partir do final do século XVIII, principalmente, industriais ingleses começaram a defender a exigência de livres mercados, né? Por que deveria haver o fim do pacto colonial, né? Que os mercados deveriam ser livres, que os países deveriam poder fazer comércio com quem quisesse. Porque os ingleses foram os países, a Inglaterra foi o país que primeiro se desenvolveu, né, industrialmente. Então, os ingleses produziam muitos objetos e isso deveria ser vendido, né? E o melhor local para se vender era naquelas colônias, né? Nas colônias aqui da América, porque aqui se produzia muito pouco, era mais voltado à exportação de produtos agrários, né? Agrícolas. Então, não existiam indústrias aqui, o mercado consumidor era muito grande e a Inglaterra tinha essa necessidade de vender seus produtos, por isso defendia o, né, livre mercado, né, a livre comercialização dos produtos. Assim a gente termina, né, o nosso PET, né, depois vamos, semana que vem, estudar aí a segunda semana do PET 2, tá? Lembrando que já temos atividades lá no Conexão Escola e daqui a pouquinho eu vou liberar também as atividades do PET, tá bom?